Eu amo quando eu posso reposicionar, devolver o líder curado para o lugar dele. Como é que eu posso ser uma liderança quase intransponível, quase que ninguém toca, né? Não, eu quero que os meus liderados, muitos deles serão pastores, cheguem além, que eles possam ir além do que eu fui. Salve, salve galera! Hoje nosso último episódio da série Next Gen, que incrível! Hoje a gente está com o Pastor Flávio, CN Fortaleza. Pastor Flávio, cara, muito obrigado. E já começando nosso primeiro episódio, eu quero te fazer essa pergunta. Que conselho, 3 conselhos que você daria para discipular, para líderes de ministério de jovens? A gente está nessa vivência pastoreando jovens. Na verdade a consagração veio um tempo depois, mas nós estamos desde 2014 no meio de tudo que Deus está fazendo aqui na Comunidade das Nações, na juventude, né? Para nós foi um aprendizado diário e sempre que a gente pode usar um canal como esse, um veículo como esse, para poder dividir com você alguma dica, algum direcionamento de Deus, o que a gente fez que deu certo, como a gente caminhou, é algo que a gente fica muito feliz. Eu coloquei aqui mais ou menos uma listinha, 3 conselhos que eu quero dar para você hoje aqui, conselhos básicos, mas que funcionam de verdade. Eu vou ler um pouquinho e a gente vai abrindo então a conversa. Primeiro, lidere com quebrantamento. Nossa liderança é eficaz quando ela é um reflexo daquilo que a gente vive. Liderar é diferente de ser um patrão, de ser um chefe. Quando você tem uma empresa, e você é o dono da empresa, você diz, olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça isso. Então, de repente, o funcionário não tem muito o que questionar, ele precisa entregar feito. Liderança não. Liderança você contagia com o exemplo, você conquista, né? Ninguém se submete a um líder por pressão. As pessoas escolhem os líderes que elas vão caminhar. Então, quando a gente está falando de liderança cristã, um líder precisa ser parecido com Jesus. Então, eu procuro viver uma vida em Deus, com integridade, com quebrantamento. O que acontece? A liderança quer andar comigo, né? Então, se você se parece com Jesus, se você é um homem cheio do Espírito Santo, se você tem uma palavra de Deus nos lábios, você vai liderar com quebrantamento. Você não precisa impor nada a ninguém. As pessoas vão ver Jesus na sua vida e vão se submeter e vão caminhar com você. Essa é a primeira dica que eu dou. A segunda, um bom líder é necessariamente um bom liderado. Tenha um líder, um pastor, para te liderar de fato, te discipular. Alguém que você preste contas sobre a sua vida. Tem muita gente que ama liderar, mas não sabe ser liderado. Esse líder não é verdadeiro, esse líder não é genuíno. Então, à medida que você pede que as pessoas caminhem sobre os princípios que você aponta, sobre o caminho que você sinaliza, elas perguntam, e você é liderado por quem? Você presta conta da sua vida para quem? Você tem gabinete com quem? Para quem você confessa além de Jesus? As suas falhas, as suas dificuldades, as suas limitações. Então, um bom líder é primeiro um bom liderado. Seja também um bom liderado. Terceiro, atualize-se, leia bastante. O conteúdo é sempre a palavra, mas a forma pode e deve ser sempre atual e criativa. Isso em relação à sua ministração, por exemplo. Então tem muita gente cheia de Bíblia, mas que não dá um F5 na forma. Não tem um tema criativo. E aí o jovem fica, não se identifica com a palavra. Né? Não com o conteúdo, mas a forma como ela é passada. Então, um dos desafios que aconteceu para mim, que fui criado numa igreja tradicional, uma igreja presbiteriana, foi ter temas relevantes, com assuntos atuais, sem mexer no conteúdo, que é a própria palavra de Deus, né? Mas eu precisava de um tema muito sugestivo. Um dia eu preguei sobre o tema entre o que partiu e o que ficou. Um dia eu preguei sobre o tema... Deixa eu tentar lembrar um outro aqui. Se melhorar, estraga. E a pessoa ficou, o que ele vai pregar? Era só a Bíblia. Uhum. Eu falei sobre a queda do homem. O diabo tentou melhorar o que já era perfeito, que é a proposta divina. Eu disse, se melhorar, estraga. Quando é que o melhorar estraga? Era tudo Bíblia, mas eu procurei uma forma mais jovem de conversar com o meu público. E isso faz toda a diferença. Né? Então, leia bastante, se atualize. Não mexa no conteúdo. O conteúdo é a palavra. Quero aqui, inclusive, aproveitar para dizer que a Bíblia se renova a cada manhã. Ela não precisa ser atualizada, não. O conteúdo está lá. Mas a forma de passar, ela pode e deve ser muito atual. Essas são as 3 dicas.
Que incrível, pastor Flávio. Deixa eu te perguntar algo. Você me falou um dia para mim que você discipula, não exatamente naquele horário específico, no aconselhamento, mas jogando bola, no lanche, no pós-culto, quando vai para um shopping com o discipulado. Como é que é isso? O que você pode passar para os líderes da próxima geração do nosso estado? Eu acho isso fenomenal, porque eu não criei isso. Eu acho que ninguém aqui criou isso. Jesus fazia isso o tempo todo. Né? Jesus estava ensinando de maneira muito prática. Né? Quando ele fala que é a porta, ele está falando para pessoas que sabem o que é o trabalho de um marceneiro. Né? Então, a gente, além do gabinete, além do estudo, né, 1 a 1, e às vezes também no púlpito, a gente tem, num jogo de futebol, a grande oportunidade de praticar o que ensinou e de ver praticado aquilo pelaquela pessoa que você discipulou. É a hora do domínio próprio, é a hora de dar a outra face, né? O lanche é sempre um momento, de repente, mais leve, onde, puxa, o pastor vai sentar com a gente, ele veio para essa lanchonete, vem dizendo o nome aqui, não vou fazer propaganda não, que a gente sempre vai para um lugar aqui mais simples e vai a galera, puxa, o pastor é tão acessível. Então algumas atitudes de pastores de jovens que fazem isso, ou de líderes de jovens, aproximam, estreitam um relacionamento com a sua ovelha. E relacionamento, gente, é tudo. Se a gente não tem um relacionamento, de novo, como eu falei no primeiro ponto, vira um patrão que está falando, mas a coisa não é internalizada. Porque não há amor, não há relacionamento, a pessoa não se sente amada. E assim, até para chamar a atenção, sabe, Renan, quando a gente vai tratar alguém, quando a gente construir um caminho no coração dele, a gente sempre fala aqui na CN, quando a gente tem o coração dessa pessoa, então a gente consegue exortar em amor. Porque ela sabe lá no íntimo que a gente quer o melhor para ela. Então até na hora de dar, sei lá, um aperto, a pessoa diz, usa muito essa expressão comigo, paizão, eu recebo, eu sei que o senhor me ama. Então é a grande oportunidade no jogo de futebol, numa saída, a gente quebra alguns protocolos. Eu amo isso, amo isso. Estou sofrendo muito com a pandemia, porque eu sou um pastor que gosta de abraçar e beijar todo mundo. Eu estou sofrendo muito. É muito incrível essa acessibilidade que tu dá. Tu não cria uma imagem assim, tipo assim, outro level, distante, inacessível. Isso é importante também. Muito bom você tocar nisso. Como é que eu posso ser uma liderança quase intransponível, quase que ninguém toca, né? Não, eu quero que os meus liderados, muitos deles serão pastores, cheguem além, que eles possam ir além do que eu fui. Eu comecei tarde, amigo. Houve um tempo de desvio na minha vida, em nome de Jesus, aqueles que Deus está vocacionando e está caminhando com a gente, que tem o chamado pastoral propriamente dito, ou outros chamados, em nome de Jesus, eles não vão cometer os mesmos erros que eu cometi. Então eu não trabalho para formar líderes que vão ficar sempre abaixo de mim. Não, eu quero que eles possam ir a níveis maiores. E como é que eu posso fazer isso se eu viro um personagem onde ninguém consegue chegar? Pastor Flávio é tão assim, rapaz, que a gente tem medo de falar com ele. Ele é tão sábio, ninguém vai... Não, eu me torno alguém acessível e acabo sendo uma porta de acesso para outra fase em que as pessoas vão chegar. É isso que eu quero fazer, eu quero terminar a minha vida, tá? Vai demorar muito em nome de Jesus, mas eu quero terminar a minha vida olhando e dizer assim, olha amor, aquela foi nossa ovelha, né? Minha esposa também é pastora, olha amor, aquela menina, olha como ela cresceu, hoje ela está pastoreando uma igreja, olha, enfim, eu quero que os nossos filhos espirituais cheguem muito além do que nós chegamos em nome de Jesus. Que incrível, pastor Flávio. Você aconselha pessoas, jovens, diariamente e deixando tempo na semana para fazer isso. Que dica você daria para ter um aconselhamento eficaz? O aconselhamento, para mim, é a grande questão pastoral, sabe? Né? Além do preparo da palavra, né? Uma coisa não elimina a outra, na verdade eles somam, né? Mas como a gente vai falar de aconselhamento, eu preciso ser fiel à sua pergunta. Mas para mim é uma das grandes marcas de um pastor. Para mim, um pastor que não atende, um pastor que não senta com a sua ovelha, ele não é, para mim, na maior acepção da pessoa, da expressão, desculpa, um pastor. Porque o pastor, ele tem cheiro de ovelha. Você já ouviu essa expressão? Já. Ele está perto da turma, ele está perto da galera, ele conhece as problemáticas das pessoas. Então, Renan, para a glória de Deus, no ano de 2020, mesmo com a pandemia, onde nós paramos praticamente 3 meses, nós fechamos o nosso escritório, né, o office, onde eu tenho a minha sala, onde os demais pastores têm as suas salas, nós atendemos diariamente, nós fechamos aí mais ou menos 3 meses. Ainda assim, para a glória de Deus,
Só eu atendi perto de 500 pessoas em 2020. Então, esse fluxo de gente entrando e saindo da minha sala, e poder estar na vida deles, conhecendo com detalhes as suas lutas, as suas alegrias, né, as suas conquistas. Isso me faz conhecer o meu povo, mesmo sendo tanta gente. De repente eu me esbarro com alguém no culto e eu chamo pelo nome e a pessoa diz: eu não acredito, se a gente teve um contato, se eu lembro meu nome, lembro o seu nome. É um esforço, é intencional. Então eu quero ser um pastor que sempre atende as pessoas, né? E sobre dica, eu anotei aqui algumas coisas, né, sobre aconselhamento. O aconselhamento, ele demanda maturidade. E a maturidade, ela não é uma coisa feita e acabada, ela é progressiva. Então, para alguns assuntos, eu me sinto extremamente maduro. Para outros, eu ainda estou crescendo. Puxa, pastor, mesmo com 43 anos, mesmo com 20 anos de casado, eu ainda tenho algo para aprender, né? Para poder passar para alguém. Esse é o grande segredo. Então, assim, você que é jovem, é líder de jovem, qual é a estação que você está vivendo? É muito importante equalizar, associar a estação que você está vivendo ao nível de problema que você vai enfrentar no seu aconselhamento. Os nossos líderes de pequenos grupos, aqui a gente trabalha com pequeno grupo, eu sempre digo: filtre, por favor, as suas demandas. Se a demanda é pesada demais, não tenha pressa para entrar. Traga para mim, traga para os outros pastores. O que é que vai acontecer? Você não vai caminhar com cargas excessivas. Mas existem demandas que são normais. Uma pessoa que não conhece a palavra e um líder vai lá e ensina, investe tempo na vida dessa pessoa. Existem posicionamentos que ele já venceu outrora, no início da sua vida cristã. Posicionamentos cristãos, vida em santidade. E ele tem toda a autoridade em Deus, a partir do seu relacionamento com Deus, de ministrar uma palavra. Então ele divide comigo o pastoreamento. É assim que a gente faz. Mas as demandas mais densas, a gente traz para cá, a gente orienta. O que acontece? A gente consegue conhecer melhor, a gente consegue ter uma palavra de Deus para essas pessoas e a gente não sobrecarrega os nossos líderes, né? Não dá a eles algo que ainda não está na estrutura espiritual para que eles possam ministrar. Amém? Amém. É isso aí. Uau, pastor. Então antigamente a gente tinha um pensamento de que a gente não, quando a gente quisesse fazer ministério, pensava em igreja. Sim. Não pensava em mercado de trabalho, ser servidor público, artes. E aí, hoje isso está mudando, graças a Deus. Eu queria te perguntar como ajudar, como você vem direcionar jovens a serem influentes tanto no mercado de trabalho, levar o reino de Deus, a influência do reino para esse local? Sabe, eu acho que assim, a igreja ela cresceu muito quando ela começou. Um dia eu preguei, fiz uma ministração aqui na igreja que era assim, pensando fora da caixa. E um dos tópicos da minha palavra foi exatamente sobre isso, né? Desconstruir algumas verdades ou pseudo-verdades que foram construídas ao longo de tantos anos, né? De uma interpretação equivocada ou aquém de uma interpretação mais completa, né? Eu vejo um apóstolo Paulo, que é um cara extremamente vocacionado para algo muito específico, né? Eu vou chegar nisso. Mas enquanto ele está começando o seu ministério, ele fazia o quê? Ele fazia tendas, que era o que ele sabia fazer. Isso lhe sustentava e dava alguns links com algumas pessoas. Ele entrava em alguns lugares através da sua profissão. E quando Jesus fala sobre nós sermos sal e luz da terra, e linka isso então com a oração sacerdotal, uma das últimas orações que Jesus fez na terra, ele diz para o Pai: guarda-os, santifica-os na verdade que é a tua palavra. E ele diz assim: não os tire do mundo, mas os livra do mal. Então Deus está nos enviando todo dia no meio desse mundo inteiro, no meio das pessoas. E aí vem os advogados, aí vem os professores, como nós precisamos de professores posicionados. Porque eles são os fazedores de opiniões, eles são os formadores, né, através dos conceitos e princípios da palavra que norteiam toda a sociedade. Então assim, como é importante. Então hoje eu atendo pessoas que ainda têm o equívoco de pensar: quero ser médico, mas me sinto vocacionado para uma vida cristã. E eu digo, não existe essa dualidade, não existe essa contradição. Seja um médico cristão aonde você for, seja um crente, seja sal e luz aonde você for. Então eu já desconstruí muita culpa sobre os ombros de alguns jovens que vieram. Eu disse: onde eu estou errando? Porque você está vindo aqui, é minha ovelha, eu estou pregando isso para você. Não, pastor, pelo contrário. E a gente ressignifica esse entendimento. Um dia, só para você ter ideia, um jovem de 19, 18 anos disse assim para mim: pastor, eu queria liderar um PG, eu me sinto tão vocacionado.
mas eu estou estudando para medicina. E eu arranquei a culpa dos ombros dele e disse assim, por enquanto não, vai estudar porque eu preciso de um médico crente. Preciso de um médico crente. E ele saiu daqui feliz, entendendo que ele serviria a Deus e as pessoas na sua profissão. Né? E não teria nenhum problema, de repente, em outra estação da sua vida, ele liderar um pequeno grupo, ele pregar, ministrar uma palavra. Essas coisas caminham juntas, elas não são antagônicas. Agora, existem pessoas, claro, que têm uma vocação tão específica, e isso também vem de uma fase específica da sua vida, que elas simplesmente vão ser pastores integrais, tempo integral, full time, né? Vão ser missionários em outros lugares. Então, assim, são casos específicos. Mas a gente não pode fazer, vamos dizer, da exceção a regra, né? A característica que eu acho extraordinária de ser apostólico é a gente estar infiltrado em todas as esferas da sociedade, vivendo o Evangelho, sendo um livro onde as pessoas podem ler o Evangelho no dia a dia, na sua rotina e no seu trabalho. Que incrível, que incrível, pastor. É isso. Quero te perguntar mais uma coisa. Como é o teu estilo de liderança, que não é um estilo assim que tu fica ditando o que as pessoas fazerem, mas tu dá uma opção e influencia ela a tomar a decisão certa? Pode comentar um pouco mais pra gente sobre isso? Isso é muito poderoso, Renan, porque algumas pessoas, elas caminham, e aí eu vou falar das duas pontas, tá? Tanto o líder caminha ditando tudo que se deve fazer, como algumas pessoas se sentem confortáveis e seguras nessa posição de receber essa ordem assim estrita, sem nenhuma margem de liberdade. Eu chamo isso de uma pseudo-liderança. Não é uma liderança saudável. Eu creio que nem bíblica é. Eu creio que um pastor, um líder, ele precisa apontar o caminho e dizer a verdade sempre. Mas ela precisa dar à pessoa ferramentas com o tempo, com o passar do tempo e com o passar do discipulado, com o avançar do discipulado, condições de enxergar naquilo que ela aprendeu e tirar suas próprias respostas. Então eu quero me tornar alguém, um líder, num nível em que eu ensinei tanto, eu mostrei o caminho, a um ponto de ela me procurar. Isso talvez vai chocar algumas pessoas. Ela quase não vai me procurar, porque ela conseguiu, ela achou o mapa. Ela achou o mapa. Por que eu estou falando isso? Porque eu não quero que a minha ovelha, mesmo sendo ovelha para o resto da vida, ela não se torne alguém poderosa em Deus que tome suas próprias decisões. Porque eu quero formar homens e mulheres fortes para o futuro. E elas não serão fortes o suficientes se em tudo que elas forem fazer, elas tiverem que me perguntar: posso comprar esse carro, pastor? Será que esse carro é o que Deus... Assim, você tem condições de decidir isso, porque a palavra que eu te ensinei é Bíblia, que você tem acesso à Bíblia diretamente. Você tem condições de responder essa pergunta. Essa pergunta não precisa da minha resposta. Então, eu estou criando alguém para ser, entre aspas, independente. Não existe independência completa, claro. Existe pastoreamento, submissão, tudo isso a gente crê. Mas eu não quero bonecos e pessoas que não sabem tomar decisões. Eu quero formar líderes muito fortes. E líderes fortes têm opinião, têm posicionamento. Nós temos igrejas para o futuro para abrir. Então assim, quando Deus nos transicionar, quando Deus nos levar, essas pessoas vão olhar: e agora? O meu Google pesquisa, que era o pastor Flávio, não está mais comigo. O que é que eu vou fazer? Ele não me preparou para uma estação onde eu estaria aparentemente sozinho. Eu não sei se eu consegui com profundidade explicar o que eu queria dizer, né? Muito e eu só quero que você que está ouvindo essa última fala não esqueça da primeira, onde eu disse que eu atendi no ano de 2020 quase 500 pessoas. Então eu atendo todo dia e quero atender sempre. Quero ter a cultura, quero criar a cultura de que um líder precisa vir aqui prestar contas. Mas eu quero prepará-lo para tomar suas próprias decisões pelos princípios bíblicos que nós ensinamos. E aí sim, se a decisão não for assertiva, eu como pastor tenho uma obrigação de, em amor, dizer: ei, Deus não está nisso. Ei, não é assim. Sabe? Mas é isso. Eu quero pessoas fortes do meu lado, porque eu quero entregar coisas poderosas para elas. E que uma manhã onde Deus vai transicionar, isso é a coisa mais normal do mundo. E você aconselha muito mais, assim, quase na maioria das vezes, presencialmente, né? Você não usa o WhatsApp ou uma O WhatsApp, ele é uma ferramenta importante, né? Eu acho que a gente não consegue mais ver esse WhatsApp, daqui a amanhã talvez tenha um outro aplicativo. A mente humana é algo extraordinário. Mas a gente vive hoje como se o WhatsApp sempre existisse. O tamanho é a sua importância para a nossa vida. Agora, ele pode ser bênção, como eu posso transformar em algo ruim para a minha vida, né? Então, eu atendo presencialmente.
né? Gasto aqui pelo menos 45 minutos em cada atendimento, às vezes 1 hora, às vezes um pouco mais. Antes era sempre 1 hora, a gente reduziu para incluir mais pessoas durante o nosso dia, para a gente conseguir aumentar o número de atendimentos, né? Então, de repente, eu aconselhei, eu conheço com profundidade o assunto. Eu tive o contato, conheço a pessoa, e numa situação de emergência alguém conversa comigo no WhatsApp. Então eu adianto alguma coisa no WhatsApp. Posso adiantar, porque eu já conheço todo o contexto. Mas eu não faço atendimento via WhatsApp. Eu não abro mão desse contato, né? Agora, até falei para você antes da nossa entrevista aqui, desse nosso tempo, que a gente vai ter aí 15 dias de atendimento online, o que é diferente. Eu não gosto também, mas eu preciso, a gente não pode parar, né? Então a pandemia aqui em Fortaleza cresceu um pouquinho, os números. Então a gente, por uma questão de responsabilidade, a gente vai fazer atendimentos pelo menos 15 dias e vai reavaliando isso a cada 15 dias, toda semana, talvez. A gente vai fazer atendimento online, mas ainda assim a gente está se olhando, a gente está se vendo, a gente está entendendo até pelo tom da voz a palavra. Você escreve uma palavra, ela não tem o tom, né, da voz. Então eu não abro mão do contato pessoal com as pessoas. E deixa eu te dizer algo, líder, pastor, aconselhamento não é algo apenas que você entrega para alguém, mas existe algo tão poderoso, é uma via de mão dupla, que um pastor que atende muito, ele cresce muito. Não. Ele cresce muito. Conte mais. Eu lembro demais do meu pastor, né, do nosso pastor, pastor Fabrício, e ele percebia, né, ele disse assim, que um dos parâmetros que ele percebe alguém, às vezes um pregador está pregando algo tão abstrato, algo verdadeiro, mas parece ser tão desatualizado. Ele diz, essa pessoa não está tendo atendimento, ele não está atendendo ninguém. Ou seja, ele não está no meio daquilo, da necessidade das pessoas, porque ele não tem contato com as pessoas. Então ele está, de repente, apenas nos livros, né? E foge um pouco da realidade. O contato com as pessoas te dá, inclusive, o caminho daquilo que você vai ministrar. Isso é muito poderoso, eu não abro mão disso. Que incrível. E, pastor Flávio, você é servidor público, pai, esposo, pastor e outras atividades. Eu acho que muita gente, líderes da próxima geração, tem os desafios, às vezes não são pais todos, Sim. mas lideram, tem questão de ministério, e aí tem uma grande questão que é a gestão de tempo. O que você daria, dicas e conselhos sobre esse tempo? Eu vivi algumas estações já. Eu gosto tanto dessa palavra, porque ela traz consigo... por exemplo, você está numa estação própria, você tem que usar roupas próprias daquela estação. Tá frio, você tem que usar uma roupa que vai te agasalhar. Então, eu quero ser muito assertivo naquilo que eu vou falar agora, né? Alguns jovens estão comigo aqui e de repente eles dizem, pastor, eu estou fazendo tanta coisa. Eu disse assim, eu tive a fase de fazer muitas coisas, né? Eu não fiz um planejamento para estar em muitas coisas a um ponto de adoecer. Mas existem algumas fases da vida que isso é quase como uma imposição da nossa geração. E aí eu preciso ter resiliência, eu preciso lutar. O bom seria que eu fizesse tudo numa medida, né, assertiva e fosse pouca coisa, mas às vezes eu não consigo. Isso varia com a sua formação familiar, com a sua estrutura familiar. Você tem pais que moram juntos, você tem condições de ser sustentado pelos seus pais. Então, por exemplo, como é que eu posso dizer para um jovem que não tem uma estrutura familiar muito boa e diz assim, não, só estudo e não trabalho. Esse pastor, se eu não trabalho, eu não como. Então, eu tive muita dificuldade na vida. Houve um tempo em que eu estava em 3 trabalhos ao mesmo tempo. E aí algumas pessoas diziam, cara, isso está errado. Isso está errado se eu tiver um planejamento para ficar assim. Mas a minha estação agora é assertiva. Daqui a tantos meses eu estou saindo disso e disso, e vou ficar só com isso. Mas por hora eu não posso me dar ao luxo de não conciliar essas coisas. Você entende com profundidade isso? Uhum. Isso é muito importante, porque tem muita gente, principalmente jovem, que está desistindo na fase onde o turbilhão é quase que normal. O errado é você planejar muita coisa para o resto da vida. Aí Jesus vai se chocar com aquele homem da parábola, que trabalha e nunca tem tempo, ele nunca muda de estação, ele nunca troca de roupa, nunca é suficiente para ele. Então Jesus fala de um homem louco que constrói, tá ficando velho e não usufrui de nada. Vou construir mais, vou derrubar e construir de novo. E Jesus disse, você não entendeu nada, você não transicionou entre as estações, então você vai morrer hoje. Então assim, cuidado, porque existe um tempo da gente lutar mais e existe um outro tempo da gente descansar um pouco mais. Mas no meio disso tudo, a gente precisa sempre remir o tempo. Então mesmo quando eu estava num turbilhão de coisas, eu remia o meu tempo. Eu tinha meu tempo de lazer e tinha outras coisas mais. Minha vida espiritual, né? Tudo é espiritual, mas enfim, para ser mais enfático, né? Para deixar claro, né?
E hoje eu estou em que estação? Hoje eu estou numa escala de serviço que me favorece o pastoreamento. Eu estou numa escala de trabalho de plantão, onde eu trabalho 24 horas, mas eu folgo 3 dias, que são 72 horas, né? Então eu consigo conciliar essas coisas. E quando eu estou perto de ficar, de repente, num ponto para explodir, quando eu estou perto disso, eu estabeleço períodos sabáticos, né? De horas, de dia, de momentos do dia. E se necessário, talvez, não precisou, para mim não precisou, de uma estação, de 1 ano, 6 meses e tal. As férias servem para isso. Tem gente que vai trabalhar nas férias aí, não cumpre o princípio sabático, né? Então, assim, graças a Deus, eu tenho conseguido conciliar a minha família, meu tempo de qualidade. Sempre que eu posso, eu tenho lazer com a minha família, com a minha esposa e com as minhas filhas. Uma já na faculdade, em maio faz 19 anos, a outra está no ensino médio, tem 17 anos, já vai estar entrando também. Preciso conhecer, eu preciso caminhar com elas, preciso saber o que está no coração delas. E eu preciso continuar namorando com a minha esposa, que esse ano nós vamos fazer em outubro 20 anos de casado. Incrível! Mas em abril a gente faz 25 anos de namoro. Uau. A gente casa e não para de namorar. A gente continua a namorar, né? Então, se eu preciso conciliar isso e tê-las junto comigo no meu ministério, na verdade, vou melhorar no nosso ministério, aí fica mais fácil. Porque enquanto eu estou trabalhando no ministério, elas estão comigo. Elas somam comigo. A minha esposa sempre somou comigo. Eu só entrei no ministério pastoral porque a minha esposa disse sim junto comigo. Se assim não for, dificilmente eu teria um ministério pastoral saudável. Tu acha que esse sim é muito importante para depois, lá no final, 2, 3 anos, acabar acontecendo algo e desandar as coisas? Ele é indispensável. Lembro demais quando o nosso pastor me chamou em 2014, nós fomos para um gabinete, a gente estava se conhecendo ainda, e eu não sabia o que a gente ia conversar. Eu tinha algumas conjecturas, mas eu não imaginava que era juventude. Deus já tinha falado para nós sobre o ministério, né, através de algumas pessoas e tal, mas eu não sabia exatamente o que era. O que mais aparentava é que nós iríamos cuidar de casais, por todo o testemunho que nós tínhamos da restauração do nosso casamento. E Deus colocou a juventude. Para nós foi um grande susto. Naquela conversa, eu não sabia ainda o que ia dizer, eu não sabia qual era o assunto. E o pastor falou, você fica com a juventude, você pode assumir a juventude. Eu estava no último ano de seminário, e ele disse, vai ser como um estágio para você. E eu olhei minha esposa e disse, amor, e aí? Vamos lá? Você está comigo? Ela disse, amor, se é o que Deus tem para nós, eu estou com você. Então eu não tive nenhuma dúvida. Curioso, Renan, eu nunca tinha liderado de juventude. Nasci e me criei na igreja, sempre fui um líder nato, né? Sempre comandei algumas coisas, mas nunca tinha assumido. Só, você é o líder do jovem? Nunca. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer? Nós sabíamos isso, eu vou amar essas pessoas. E eu vou entregar o melhor que Deus tem derramado nas nossas vidas. Eu tenho um compromisso com Deus a partir de agora com eles também. Então o meu melhor, tudo que Deus me der de melhor, eu vou dar para eles. E como nós éramos pouco no início, eu sempre fui muito intencional em saber o nome das pessoas, os líderes que iam caminhar comigo. Nós tínhamos reuniões semanais, e as reuniões eram muito mais tempo de qualidade. A gente orava, a gente cantava, eu trazia uma palavra rápida, a gente chorava, a gente queimava junto, e de repente sobrava meia hora apenas para a gente projetar algumas coisas. Era muito mais vida na vida, né, do que planejamento, que é muito importante, mas era muito mais isso. Sempre foi a nossa ênfase, pessoas, relacionamentos, né? E isso tem nos trazido até aqui, tem nos ensinado até aqui, e a gente está andando de glória em glória, está aprendendo, está avançando. Mas esse sim, ele é determinante, né? E mesmo que haja um sim, aí eu quero ser muito sincero, a gente que é apaixonado pela obra pode em algum momento desequalizar as áreas da nossa vida. Então, quando eu vim para o integral, que foi uma outra estação da minha vida, que é 2014 até 2018, final de 2018 eu não era integral, né? 2014 fui chamado, 2017 a minha consagração em setembro, no ano do meu aniversário, no mês do meu aniversário, dos meus 40 anos, assim, foi tudo muito, lembro de tudo, dia 6 de setembro, e depois, um ano depois, eu fui chamado para o tempo integral. E quando eu vim para o tempo integral, eu já era muito ativo, mas eu entrei de cabeça, então eu entrava aqui muito cedo, às vezes saía daqui 9 horas da noite. E eu morando muito longe, chegava muito tarde, chegava em casa assim, ninguém fala comigo, porque eu quero desmaiar. Então eu não estava entregando mais nada para minha família.
Uau. Então eu tive que equalizar isso. Eu tinha o sim da minha esposa, mas o sim não era um cheque em branco ou um contrato para ser preenchido depois, sem cláusulas, vamos dizer assim. É tipo assim, não troca a nossa família pelo ministério, porque tudo caminha junto, com equilíbrio, né? Então eu fui começando a reaprender, porque era uma nova estação. Era o tempo integral, era o full time, e eu queria dar o meu melhor. Eu não sabia dizer não para as pessoas. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu tinha atendido tanta gente. Eu disse, pô, então entra. Eu disse, não, eu entendi hoje que eu preciso, olha, a partir de agora, se eu for atender, eu nem vou ter muito o que falar, porque eu estou fisicamente cansado. Demandou muita coisa de mim hoje. E esse não, para mim, é saudável, para minha família é saudável, e para a pessoa é saudável, porque eu estou ensinando a ela a ter limites também. Preciso praticar isso. E a gente sempre consegue um outro tempo, sabe? Nunca vai ser... nunca vai acabar assim, a demanda, e sempre vai ter um tempo assertivo para as coisas. Eu aprendi isso. E hoje eu termino o meu dia, eu de repente não respondo mais o WhatsApp, aviso, as pessoas já sabem que eu preciso parar, né? Que eu preciso parar e mudar. Eu tiro o meu foco daqui e agora coloco aqui. Então estou com a minha família, estou com a minha esposa, estou com as minhas filhas, estou no lazer, em alguma coisa, estou em alguma coisa para mim mesmo, no meu crescimento, enfim. Eu desconecto ali, eu aprendi a fazer isso, né? Então, de novo, só para ficar claro, esse sim é muito importante de quem vai caminhar do seu lado. E outra coisa, não necessariamente a minha esposa se tornaria uma pastora, foi o que aconteceu. Esse ano, finalzinho de 2020, a gente teve uma surpresa que ela foi consagrada, ela nem sabia, foi lindo, foi lindo. Mas ela sempre foi a minha ajudadora. Então, tem muito homem que quer fazer da sua esposa uma pastora na força, na marra. Você vai pregar? Não, eu não vou pregar. Então, assim, eu sempre incentivei, mas precisava ser gerado dentro dela esse desejo. Então, no mínimo, e aí o mínimo é só força de expressão, ela era a minha ajudadora. Ela era o meu suporte. Ela sempre esteve comigo. A juventude sempre nos viu juntos. E eu sempre deixei muito claro que o ministério estava sendo dirigido por nós, que ela era o meu suporte. Quantas vezes eu falei em reuniões e no púlpito, isso afirma o meu casamento e evita brechas, né, para muitas áreas, né? Então, sem dúvida nenhuma, sim, ele é para quem é casado, e eu acredito que o ministério pastoral, o mais saudável é que seja casado, né? Então, ele é indispensável, Renan. Ele é indispensável, para que não haja problemas lá na frente, né? Que incrível. Então, pega esse background, porque às vezes você está namorando, ou então está começando um casamento, e você já está vendo uma dimensão, uma pessoa que tem uma visão de 20 anos de casamento. Então, sim, ele já consegue te ajudar a não passar por esses tipos de problema. Eu quero te fazer outra pergunta, pastor Flávio, como criar uma liderança, um ministério de jovens, onde quando os jovens da igreja, alguns jovens, sei lá, peca, acontece algo, ele tende a ir para a igreja e não, tipo assim, ficar com medo da liderança, se afastar, ficar com vergonha e acaba se distanciando da igreja. Eu acho que às vezes acontece muito isso. A nossa forma de liderar, por tudo que nós já falamos hoje aqui, ela tem, graças a Deus, aproximado todo mundo, né? Ou a grande maioria. Aqueles que não vêm, via de regra, são aqueles que não conhecem a gente com profundidade, ainda estão à margem, porque realmente o ministério é muito grande. Graças a Deus a gente quer crescer cada vez mais, tá? Isso não é reclamação. Senhor, manda mais gente. Mas algumas que não conhecem ainda, e por não conhecer ainda não confiam, né? Ou simplesmente uma pessoa que não quer tomar uma posição. Então acontece demais de alguém que sabe que aquela conduta não agrada a Deus, desconstrói a sua identidade nova em Cristo Jesus, é um homem velho, né? Um homem novo, vivendo como um homem velho, e ela simplesmente não decide. Então ela fica ali à margem, ela chega quase na hora da palavra, enfim, chega na hora do culto, sai um pouco antes de acabar, não tem contato. Porque ela sabe que se tiver contato, em amor, ela vai ser chamada para perto. Você cria essa confiança para as pessoas? Sim. Fala um pouquinho mais como é que... Eu não tenho tempo, eu não sou um pastor que vigia as pessoas. Uhum. Na verdade, eu não gosto disso, né? Mas se algo chega até mim, de uma ovelha, aí eu vou. Eu vou porque seria omissão da minha parte, né? E eu não caminho sem enfrentar, no bom sentido, toda e qualquer circunstância. Se Deus me permitiu saber, né, seja líder ou não, a pessoa, se for líder, então não tem nem o que tem que chamar, né? Tem que conversar. Mas se chegou para mim e a minha ovelha está caminhando comigo, eu chego. Filhão, filha, vamos marcar um tempo, vamos conversar? Queria que você viesse aqui e a gente conversa. Sempre com muito amor, né? Tenho como inspiração o texto de Jesus para aquele jovem rico.
né? O final da fala de Jesus é: e Jesus o amou e disse o que ele precisava ouvir. O instrumento foi o amor, o mecanismo foi o amor, mas ele disse toda a verdade que aquele homem precisava. Ele queria, né, agradar a Jesus e tal, e Jesus foi na ferida e disse: então vende tudo que você tem e distribui para os pobres. Só para aquele homem Jesus disse isso. Curioso, né? Jesus queria tratar algo específico nele. Mas Marcos, o escritor desse texto, ele foi enfático em dizer: Jesus o amou e disse. Então, se a verdade, mesmo sendo verdade, se ela for sem amor, ela não constrói. E claro, mesmo em amor, tem algumas pessoas que não vão aceitar, Renan. Tem algumas pessoas, mas então você está tranquilo. Você disse a verdade, que é transformadora, que ela precisa, disse em amor. Se ela não recebeu, você está em paz. É assim que eu faço. Pecado, ele continua sendo pecado. Né? E não precisa nem nominar, as pessoas já sabem. Né? As pessoas já sabem. Então, tudo aquilo que não agrada a Deus, assim, a gente quer um jovem com a vida em santidade. Então, a gente trabalha isso. Em das relações, a igreja é muito posicionada. Muito posicionada. Então, a gente chega, mostra a verdade e mostra o resultado de uma vida sem essas verdades. De construir uma casa sobre a areia. Entendi. A gente mostra o resultado. Se ainda assim a pessoa disser e não tomar uma decisão, eu quero isso, não tem o que fazer. Eu não expulso ninguém da igreja. Ela vai continuar ouvindo a palavra, ela vai continuar sendo ovelha e ela vai continuar de alguma forma sendo constrangida, porque a verdade ela vai alinhando, né? Ela vai confrontando por si mesma. Não faço mensagem de carapuça para ninguém, não uso o púlpito para isso. Isso é terrível, isso é horrível. A gente conversar algo no gabinete, de repente você leva para o púlpito. Não faço isso, não faço, isso é antiético. Mas a gente prega a verdade. Se ela encaixa naquilo que você está vivendo, glória a Deus, Deus está te amando, Deus não desistiu de você. Mas você precisa reagir a essa palavra com uma atitude, né? E o que acontece? Na imensa, esmagadora maioria das vezes, as pessoas vêm para cá, confessam o pecado, nós oramos, elas abandonam e a gente consegue caminhar com essa pessoa uma segunda milha, né? Já teve casos de líderes que tiveram a ousadia e a coragem de chegar e dizer: pastor, eu errei nisso. Então elas não estavam preocupadas com o seu cargo. Uau. Não estavam. Muito incrível. Né? Elas queriam ser curadas. E elas queriam acessar de novo, né, a sua próxima estação. E elas não podiam entrar com algumas bagagens que não combinavam mais com essa estação. Então elas vieram confessar e eu disse: Deus vai te honrar. Você tirou do escuro. Você não jogou na plataforma para todo mundo ver. Nem precisa. Você conversou com o seu pastor e está resolvido. Vamos para frente? Vamos para frente. Não abandonou? Não houve arrependimento? Então vamos para frente. E é claro que isso existe um grau maior, menor, lugar que você está ocupando, qual tipo de liderança você está fazendo. É claro, a gente não pode ser irresponsável e entregar algo para alguém que ainda não é pronto, sei lá, saudável para aquele momento. A gente caminha assim, com muita verdade, com muita transparência. Se eu vejo alguma coisa num líder que precisa ser tratado, eu vou lá e trato. Tem pastores, tem líderes, e isso eu abomino, que vão matando pessoas na unha. Não falam. Gente, não. Eu vou lá e falo. Por quê? Porque eu amo. E eu quero que ela saiba que eu amo. Então, sim, eu tenho certeza, pelo menos em relação aos líderes, né, que são as pessoas mais próximas ainda, que eles sabem do amor que a gente tem por eles. E que se houver alguma coisa para tratar, para alinhar, a gente vai alinhar. E a gente conversou isso quando a gente foi começar a caminhada enquanto liderança. Então, a gente tem esse acordo. Você cria um ambiente para as pessoas confiarem em você quando elas têm uma falha, quando elas... Que incrível. E que a gente vai tratar. Que incrível. Né? Não adianta, e aí isso precisa ficar muito claro, existem algumas condutas que não dá para estar naquele lugar de liderança. Não dá. Algumas outras são mais leves, né? E a pessoa está numa luta, está num processo de crescimento cristão, é tranquilo, algumas coisas dá para levar. Agora existem outras que não tem condição. Então, ela mesmo, ao conversar, ela vai... Não, pastor, é verdade, eu preciso então parar aqui. Mas é parar e não fazer mais nada? Não. Isso é engraçado, é curioso. Porque alguns líderes que a gente precisou fazer isso, eles cresceram mais. Por quê? Eles ficaram ainda mais perto da gente. Eles tiveram uma frequência aqui ainda maior. Então, alguns quase que não queriam retornar para a sua função, porque tá tão bom aqui, toda semana a gente se encontra, você tem sempre uma palavra e tal. Eu disse: tá bom, mas você já está tratado, volta lá e me ajuda a liderar. Né? Eu amo quando eu posso reposicionar, devolver o líder curado para o lugar dele. Que incrível isso. E quando a gente trata isso só no gabinete, que as pessoas não sabem,
Mas Deus sabe, eu estou sabendo como pastor dele. O meu pastor, nosso pastor sênior, via de regra sabe, porque eu converso e aviso a pessoa. Eu preciso prestar contas. Lembra do primeiro tópico? Um bom líder, um bom pastor tem o seu pastor. Então, a gente cuida dessa pessoa. A minha maior alegria, gente, é quando eu devolvo essa pessoa para o lugar de liderança dela. E ela está curada. Eu não tenho prazer quando eu tenho que discipulá-la assim mais de perto, disciplinar, vou usar essa palavra. Muita gente tem medo. Mas quando eu chego o momento de dizer assim, filhão, você está pronto para retornar. Eu acho que eu choro mais do que ele. Uau. Porque ele aceitou o tratamento, ele foi curado, e o processo começou, né? Continuou e terminou. E a gente devolve aquela pessoa, um soldado que foi curado, e volta para a linha de frente para guerrear com a gente. Eu percebi muito, pastor Flávio, que você tem algo um pouco dinâmico em termos assim. Não é só, vou discipular aquela pessoa do método A, a pessoa B daquela maneira, sempre a mesma maneira, mas você muda conforme o nível, a experiência, a idade, é algo customizado, né? Não é algo tipo padrão. Renan, eu cresci e ouvi uma máxima que ela não é verdadeira. Trate todo mundo igual, isso não é verdade. Talvez seja verdade em alguma interpretação. Ah, você quer tratar as pessoas com igualdade. Deixa eu usar um pouco então da minha formação no direito, que foi um dos cursos, foi o meu último curso, que eu terminei e guardei na gaveta para poder vir para o Ministério Pastoral, né? Trate isonomia, igualdade é tratar os iguais da mesma forma e os desiguais de maneira diferente. Então, quando eu crio uma lei onde eu contemplo uma pessoa que tem uma deficiência física, eu estou tratando diferente uma pessoa que é desigual. Então eu estou gerando para ele uma acessibilidade que eu não vou dar para um cara que não tem aquela deficiência. Isso é igualdade, isso é isonomia, mas eu não estou tratando igual. Então eu não posso tratar um cadeirante da mesma forma como eu trato um cara que não é cadeirante. Eu estou tratando com mais cuidado o cadeirante. Isso eu estou agindo de maneira igualitária. Então assim, eu trato pessoas de acordo com a estação que ela está. Olha como é poderosa essa questão da estação. Então, assim, eu não posso exigir de um líder a mesma maturidade de um líder B. Eu não posso exigir uma maturidade de alguém que acabou de se converter para alguém que está há 10 anos no Evangelho. Então eu vou tratar diferente. Isso é amar menos, amar mais? Não, isso é amar incondicionalmente cada um deles. Mas eu vou dar, eu vou falar, eu vou entregar o alimento próprio para a estação própria. Você sabe mastigar, então você vai comer comida sólida. Aí eu não consigo mastigar, então vamos no leite. Né? Então eu não posso exigir de um líder demandas que ele ainda não tem. Mas não é líder. Não, mas calma. Lembra quando eu falei sobre o aconselhamento? É um termômetro. Ó, você hoje vai me ajudar com essas pessoas desse perfil. Pastor, se eu acho, claro, você já provou isso, você está comigo há tanto tempo, você já me viu aconselhar sobre isso, vamos comigo, vamos dar espaço a mais. Incrível. Então a gente vai dando às pessoas essa coisa. Então assim, cada pessoa tem um trato diferente, não é verdade? Uhum. Agora, eu trato todo mundo de maneira igual na medida das suas desigualdades. Eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui explicar, eu acho que sim. Pastor Flávio, uma mensagem final para os líderes da próxima geração do nosso estado. Eu tenho uma ministração que eu fiz, que Deus me deu um insight muito poderoso, muito poderoso. Eu estava em Brasília, estava indo para Brasília, foi muito curioso, porque eu tinha uma mensagem prontinha, muito boa, por sinal, né? E eu fui pregar em Brasília em 2019, na conferência lá, para mandar um beijo grande para o pastor Vini, pastor da juventude lá, talvez ele acesse e veja esse vídeo, o pessoal do Relive, lá em Brasília, a nossa comunidade das nações também. E, enfim, assisti o primeiro dia, fui para casa, fui para o hotel que eu fiquei hospedado, e Deus me tirou o sono, cara. E eu fiquei o tempo todo, eu me via pregando e Deus foi dando toda a mensagem, a sequência, os tópicos. Eu prego muito assim, né? Muito bonitinho, com esboço, tudo legal e tal. E eu disse, se eu não me levantar agora, eu vou perder essa administração. Eu abri meu notebook e comecei a escrever. E eu falei sobre transicionar. Então eu quero terminar hoje esse bate-papo com você que está aí, que é líder, sobre transicionar. E o transicionar, não pense só em você que está passando, mas você que está recebendo o bastão. Existe, no momento da corrida de como é que a gente chama? Daquela corrida que vai entregando o bastão, tem um nomezinho. Exatamente. Eu vou já eu lembro, né? Mas existe uma hora, por exemplo, que o cara corre só. E quando ele vai passar o bastão, ele não para e entrega. Eles correm juntos até que ele entregue o bastão, ele para de correr e o outro corra. Então eu quero terminar hoje essa palavra sobre liderança, para desafiar você que está liderando há muito tempo de repente. Comece a enxergar os homens que vão substituir você. Talvez essa palavra que vão transicionar você seja muito dura para você hoje.
E talvez, como eu disse, ela não vai acontecer hoje, amanhã não. Amanhã, no dia de amanhã, sábado. Mas esse processo já começa do dia que você assumiu o seu ministério. Você precisa começar a olhar, como Paulo disse, investe em homens fiéis. Começa a enxergar homens fiéis. Então, começa essa tua corrida com esse bastão, vai enxergando e vai chamando essas pessoas para correr com você. E a coisa mais saudável que existe numa liderança é quando o próximo que assume não destrói tudo que você fez para começar algo genuinamente novo. Não, ele recebeu num relacionamento de pai e filho espiritual, ele vai construir no teto da geração anterior. Ele vai atualizar, ele vai fazer o seu F5, e eu disse aqui no início, não é de conteúdo, mas de forma, linguagem, e tem que ser feito, gente. Tem que ser feito. O jovem fala uma pegada diferente, deixa ele falar. Vê o conteúdo, se estiver errado, chama, conversa, orienta, tá errado, vê. Mas o jeitão dele falar, deixa. Eu acho que é isso, a igreja pecou tanto nisso, né? Mas eu quero encerrar com isso, aprenda a transicionar. E a gente não transiciona só no final, a gente já começa enxergando isso, para que o teu trabalho que você fez no Senhor simplesmente não se esvaia e termine numa geração só. Deus quer alcançar gerações, e a bênção de Deus é geracional. Você já pensou, você está aqui, Deus já te levou, e tem 4 gerações falando sobre o que você fez, bebendo dessa fonte ainda, porque você soube transferir para alguém, e não parou, e não acabou. Então isso é muito poderoso, né? Eu acho que é o Miles, ele falava muito isso sobre uma liderança tão saudável, tão forte, que preparou tanta gente boa, que ele simplesmente se ausentava para ver se funcionava. E tudo funcionava. E tudo funcionava. Então, quando a gente pensa nas coisas de Deus, e que nós somos mordomos, isso tem que funcionar ainda mais. Tem que funcionar ainda mais, porque não é do pastor Flávio. Está comigo hoje, amanhã não estará. E aí Deus me lança, me transiciona para uma outra coisa. Ou Deus me leva, chegou meu tempo na terra. Você acabou tudo. Então eu não fui um líder bom. Então eu não fui um bom pastor. Eu não gerei pessoas, líderes, para me substituírem, para irem além de mim. Então eu queria terminar com essa palavra para você. Né? Às vezes numa fã de ser original e tudo, a gente desconstrói o que foi feito de bom. Não. Honre os líderes que vieram antes de você e construa no teto deles. Se Deus te deu algo tão criativo e parece com você, amém. E que esses líderes anteriores que transicionaram afirmem você. Né? Não queiram que você seja exatamente o que eles foram. E aí vem uma palavra para esses líderes que transicionaram. Né? Que haja essa harmonia entre essas gerações, esse encontro de gerações, e que o Evangelho avance, trazendo de fato o que Jesus nos desafiou a fazer enquanto apóstolos de Cristo. Trazer o reino do céu aqui para a terra. Os valores e os princípios do céu aqui para a terra. Em nome de Jesus. Uau, que incrível. Amém? Amém. Gente, muito obrigado. Nosso último episódio da série, a gente entrevistou diversos líderes de jovens, trazendo vários backgrounds diferentes, áreas de vida diferentes, experiências diferentes, tudo exclusivo. Pastor Flávio é meu pastor. Eu realmente aqui nessa série eu sou mais impessoal um pouco, eu não falo um pouco de mim, eu tento extrair o maior do convidado. Gente, muito obrigado, compartilha a série. Eu me sinto extremamente privilegiado por fechar a série. Uau. A gente tentou, Renan, algumas vezes, não deu certo, então foi o tempo assertivo de Deus, né? Uau, muito obrigado, Beijo grande. Pastor Flávio. Tchau, tchau. Deus abençoe.